Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui coordenando essa atividade, junto com a professora Denise Cardo. A professora Denise Cardo, eu tenho um enorme carinho, admiração e respeito por todo o seu trabalho desenvolvido junto à diretoria da Divisão de Promoção de Qualidade em Cuidados à Saúde, do Center for Disease Control and Prevention. A Denise, há algum tempo atrás, né, quando eu comecei minha pós-graduação, ela era professora da Escola Paulista de Medicina, da disciplina de Infectologia, e junto com o professor Sérgio Way, coordenavam a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E me receberam com todo o carinho, de braços abertos, quando eu iniciei minha pós-graduação, e por isso eu tenho também um apreço enorme pela Denise, e durante todo esse tempo de convívio, mesmo distantes, ela sempre ajudando a gente, com colegas que foram para os Estados Unidos, foram em outras instituições. Então, é uma pessoa muito querida, né, de todos nós, da Escola Paulista de Medicina, e certamente num evento como esse, né, da qualidade que está sendo o Web Hall, ela certamente estaria com a gente aqui. Então, a Denise tem uma enorme experiência, né, no enfrentamento de várias pandemias, né? Ela esteve à frente da investigação em várias situações no mundo inteiro, exatamente por esse cargo, junto à divisão do CDC, e ela vai fazer um panorama, né, dessa situação pandêmica geral e com foco posterior à atual situação da Covid-19, e as perspectivas que temos diante dessa situação. Então, professora Denise, realmente, de coração, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo aceite ao convite. Obrigada, Edu. Também quero agradecer o Eduardo Girão, que começou com toda essa minha participação em Coisas da Escola, e ao Gabriel Zenardi, por ter me ajudado a fazer, a possibilitar essa aula. Como que eu faço agora? Eu acho que agora pode entrar no seu computador, se você passar por aí. Eu já estou. Já está, está ótimo. Está ótima a apresentação, é isso mesmo. Então, eu vou falar sobre, como o Edu falou, comentou, eu vou falar sobre mais o que a minha experiência e o que eu tenho aprendido e feito com as epidemias aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse e essa apresentação é bem o que eu penso. Antes de entrar no que eu aprendi e como a gente está lidando com isso aqui nos Estados Unidos, eu só quero dizer algumas palavras sobre onde eu trabalho, que é o Centro de Controle de Doenças, que é um órgão federal americano, que muitas pessoas pensam que é só para doenças infecciosas, mas não é para qualquer situação de saúde, incluindo coisas crônicas, e que seja prevenível ou controlável, e é importante, a gente sempre lidera a parte de resposta, o que a gente chama de threats nos Estados Unidos. Eu estou aqui no CDC faz 27 anos. Há 18 anos eu sou diretora desse programa, divisão do Healthcare Quality Promotion. E a gente, inicialmente, era só ligada a infecções hospitalares, mas eu lidero isso para resistência antimicrobiana, vaccine safety, uma série de coisas a nível dos Estados Unidos, mas também com uma grande participação a nível internacional. E eu coloquei esse slide só para vocês verem que, por causa disso, em todas as respostas nos Estados Unidos que envolveu o governo federal, a gente estava presente, liderando o que ia acontecer, especialmente na área de saúde, com uma conexão entre saúde pública e área de saúde. Eu pus esse slide só para
mostrar as coisas nas quais eu me envolvi diretamente. E, então, desde do anthrax até o Zika, com o Zika não tanta envolvimento, mas isso é só para dizer que em muitos deles a gente não viu uma disseminação além do que aquilo que foi contido. O que muitas das pessoas acham que foi alerta à toa, mas não, a gente teve não só que a gente conseguiu fazer, mas a sorte desses patógenos não serem tão facilmente transmissíveis. E o que a gente viu? Então, trabalhando para o governo federal americano, eu vejo o que está acontecendo no país, nos estados, cada estado americano, com enfoque muito grande, como eu falei, na área de saúde. Não só hospitais, mas todo o sistema de saúde. E os gols para a gente é que a gente pare a transmissão, que a gente limite, especialmente o grande foco do CDC é os Estados Unidos, mas também com uma atuação de colaboração internacional, mas o muito importante, que não é só foi do COVID, mas que a gente sempre teve que pensar, que foi como a gente, fazendo tudo isso, continua com uma infraestrutura que consegue ver a parte econômica e funcional da sociedade. E também a parte até de ajuda psicológica para todo mundo. É interessante porque antes até início da década de 90, não se pensava tanto aqui nos Estados Unidos como a área de saúde sendo importante para o que a gente chama de emerging threats and emerging infections. Com essas epidemias que eu mostrei para vocês, o que ficou muito claro é que a amplificação de transmissão durante essas epidemias na área de saúde. Então, quando isso acontece, no CDC nós também aprendemos desde o anthrax, que a gente não tinha nem sistema de telefone, era terrível para a gente se comunicar, para o que a gente tem agora, que é os centers, o Emergency Operation Center, que é um grupo que tem um grupo fixo, mas também várias divisões acabam participando dependendo de qual é o patógeno, e no meu caso, a minha divisão está sempre participando em áreas, como eu disse, que envolve a área de saúde. E a função que a gente começou com para o coronavírus foi com 3 coisas fundamentais. Keep it out, não deixa chegar. Early detection, vamos detectar assim que possível. E transmissão, e controle de transmissão. Eu pus que hoje que é 13 de agosto, é o dia da nossa resposta, e minha resposta também ativamente, 221. E de ativação do ELC, 206. A primeira envolvimento que eu tive com o coronavírus foi uma ligação entre Natal e Ano Novo, com líderes do CDC, dizendo que tinha alguma coisa na China que ninguém sabia o que era, que poderia ser um coronavírus, mas a gente não sabia. E a gente aprendeu, passei Natal, fim de ano, tudo, daí soube que era um coronavírus, e quando foi começo de fevereiro, foi quando, eu lembro que eu ainda estava que eu tinha ido ao Brasil, quando o meu envolvimento aumentou tremendamente por causa, como eu disse, do que o meu grupo faz, que é um grupo bem grande. Então, eu pus esse slide para vocês, só para mostrar um dos problemas que a gente enfrentou no começo, que foi, você vê que a gente não teve caso, tinha um ou outro caso. Eu lembro o primeiro caso que foi transmissão nos Estados Unidos, e a curva subindo rapidamente. Na tabela tem o que está under investigation, que mostra o número enorme que no começo de abril, que a gente não sabia porque as pessoas tinham pego a doença. A gente sabia aqueles que eram relacionados à viagem, aqueles que eram relacionados a um contato grande com esses, e também a gente começou a ter um problema com as cruises, os navios,
que chegavam nos Estados Unidos com americanos e outros passageiros, que um chamava Princess Cruise, Diamond Princess Cruise, que foi quando a gente viu que a coisa realmente podia sair do controle. Diferente do que a gente fez com o Ebola, no Ebola a gente tivemos uma pressão enorme para fechar as bordas, as fronteiras, mas a decisão era não fechar. Com esse, a gente começou a ver que realmente nós tínhamos que fazer o máximo para os casos não entrarem no país. E agora, esse é o mapa de algumas semanas atrás, em termos do mundo, o que está acontecendo, com quase mínimo de locais sem casos. E como é, sem ter casos. E como é que tudo isso meio que aconteceu? Acho que um dos grandes problemas é o fato do COVID-19 não ter sintomas e sinais especialmente específicos. Então, a maior parte é bem similar ao que você vê em gripe ou outras respirações, infecções respiratórias altas. A outra coisa que a gente viu é que muitas pessoas melhoram, mas muitas também têm necessidade de ter supportive care. E isso foi uma coisa diferente do que a gente viu quando foi o SARS, em 2004, que a maioria das pessoas complicavam rapidamente. E então isso realmente foi uma das coisas que piorou com essa da COVID. A outra coisa que é fundamental, que é muito importante, é que é uma síndrome complexa. E a gente cada vez mais está descobrindo novas síndromes, falava-se não em criança ou não nisso, então é uma coisa que a cada dia nós estamos realmente sabendo mais e mais. E cada vez mais abismados com o que está acontecendo. O segundo problema, além de ter sintomas bem inespecíficos, o segundo problema é que, apesar do período de incubação ser muito semelhante aos outros coronavírus, a gente vê que o período de infectividade antes da pessoa estar com sintomas é muito grande. E com isso, a gente é uma coisa que a gente não esperava, que era a parte do pré-sintomático ou até do assintomático, que completamente mudou a perspectiva aqui. Totalmente mudou em termos de prevenção, em termos de tudo que a gente faz. E a outra situação é a transmissão, como que é transmitido. Então, eu lembro no começo, falando para as pessoas, e é uma coisa que eu aprendi, nunca fale nunca, porque você nunca sabe, que é mais realmente por droplets, por partículas, isso é claro. Mas a nível de contato com superfícies é uma coisa que também é muito importante, muito mais importante do que a gente viu com os outros coronavírus causando o SARS e o MERS. Pode ter transmissão aerosol? Pode ter transmissão aerosol. Não é o mais frequente. Mas desde o começo a gente imaginava isso, porque isso é muito semelhante também ao que a gente viu com o SARS. Mas eu vou dizer que essa discussão é uma coisa que tem causado, eu acho que um problema muito sério quando as pessoas, para as pessoas aderirem às medidas medidas de controle. E essas medidas de controle são o que a gente chama de medidas, intervenções que não são farmacêuticas. Então, não tem profilaxia, não tem vacina. E elas são, eu sempre falo, são boring. Elas não são coisas que você fala, meu Deus, que legal, vou fazer. There is no magic bullet. Então, o que é? É você, a distância, é a lavagem das mãos. E, inicialmente, a gente nem imaginou que a gente achou máscara, lógico, mas mais para aquele que tinha sintomas, e sem pensar que máscara seria tão importante também no geral.
O que a gente chama de contact tracing, que eu não me lembro como se fala em português, que é você fazer todo o traçado de quem tem a doença, é fundamental. A gente vê que isso é o mais importante, que se a gente tivesse feito isso não só para os sintomáticos graves, mas também para outros, no começo, a gente teria evitado muitos casos. O grande problema, porque você faz isso, daí você tem que pôr em quarentena aqueles que não têm sintomas, mas foram expostos, e isolar aqueles que têm sintomas. E realmente ver até como você identifica e ajuda as pessoas a fazerem isso na sua própria casa e também saber como perceber os sintomas. O grande problema do contact tracing é como opção, é uma coisa que é mais saúde pública, mas aqui nos Estados Unidos a gente está vendo até como clínicos não de saúde pública podem começar essa parte, mas o grande problema é não ter uma maneira de diagnosticar. Então, eu falei para vocês que os sintomas são bem indefinidos, não são específicos. O assintomático transmite. Apesar da transmissão, a gente saber como acontece, o fato da gente não ter uma maneira de realmente identificar aquele que tem a doença, ou com sintomas ou sem, acaba sendo um grande problema. E testes é a única maneira que você tem. Então, aqui, no começo, demorou para a gente ter um teste e ter o suficiente. Eu acho que quando a gente compara o que aconteceu na época do anthrax, o que aconteceu na época do SARS, especialmente do SARS em 2004, a gente vê que teve um avanço de tecnologia para novos diagnósticos. E uma colaboração internacional muito grande, que era uma das coisas que a gente viu que aconteceu em 2004. Aqui, a colaboração em alguns países aconteceu e em outros, alguns diziam, não, a gente quer o nosso teste. E o que diminuiu a chance de até ter coisas mais rápidas e também com maior opções. Então, os testes, a gente tem vários tipos de testes, eu não vou ser quem vai explicar, porque vocês têm experts aí que sabem mais do que eu nisso, mas eu pus aqui, eu esqueci de falar que todos os meus slides que têm título em verde são diretamente da website do CDC. Todo mundo pode ter acesso a isso. Então, a gente vê que quando você fala em teste, não é só o teste, ter o teste, é como coletar e é como também reportar o resultado, notificar o resultado. E o como coletar não é simples. E apesar da gente agora estar estudando várias maneiras para até ver saliva e tudo mais, não era a opção no começo e não é ainda a opção que temos agora. Então, isso virou uma coisa que não foi tão simples. O SARS, em 2004, era mais na área de saúde, a gente não viu transmissão na comunidade, que a gente conseguiu controlar, especialmente no Canadá, na área de saúde. E diferente do Covid, que muitos casos na comunidade. E com isso, dificultando ainda mais como fazerem os testes. Além disso, os testes todos têm alguma limitação. Então, você faz o PCR, ou você faz o antígeno, você faz o anticorpo, cada um tem a sua função. E o point of care dos testings, que são muito mais fáceis e teria resultado rápido, também tem uma série de dificuldades em implementação. A outra coisa que nós vivemos, estamos vivendo aqui agora, é que você tem os testes, você não tem os supplies, que precisa para fazer o teste. E outra opção é que, outro problema é que a gente não, os testes têm que ser feitos em alguns locais que
estão reabrindo, como escolas e outros locais, onde não tem estrutura nenhuma para fazer. Então, está como que realmente ficando um problema sério para os laboratórios de saúde pública, que são os laboratórios que fazem, especialmente o PCR, porque todo mundo quer fazer, então está demorando o teste, demorando para dar o resultado, o que faz o contact tracing completamente sem utilidade. Então, é uma coisa que realmente é um problema. Então, no CDC, uma das coisas que a gente usa é dados. E esses são os dados de hoje, vão ser atualizados agora à tarde, e a gente já passou de 5 milhões de casos, e já 160, quase 165 mil mortes. Só que só contar caso não é o suficiente. Então, vocês veem no gráfico em azul que a gente vê a oscilação diária de casos e de mortes. Mas também a gente viu que isso não é o suficiente, isso é importante para a imprensa e tudo mais. Uma coisa que nós estamos fazendo é o modeling, é usar modelos matemáticos, e eu sei que no Brasil tem vários grupos fazendo isso, mas aqui a gente usa modelos matemáticos, e a minha divisão é uma que tem um grupo grande para fazer isso, para não só forecast, que é o que você vê nesse slide, que a gente vê, dependendo do modelo matemático, como que vão aumentar os casos ou não, mas também para ver qual o potencial de eficiência ou eficácia em determinadas medidas. E também para avaliar se está funcionando ou não. Então, não só ter os dados, mas como usar os dados tem sido uma coisa crítica. Mas se a gente quer dados para ação, dados nacionais não adiantam. Então, mais e mais, a gente está usando os dados que a gente chama by county. County é uma unidade até menor do que uma cidade, e a gente consegue não só mostrar isso diariamente, mas como vocês veem esses grafiquinhos pequenos à direita, qual que é a tendência de cada um. A tendência de cada estado, de cada cidade. Está aumentando, está diminuindo, porque isso é fundamental, e é uma coisa que a gente vê no COVID, que a ação tem que ser local. Uma outra coisa que a gente não imaginava no começo é que a gente sabia que quem tem doenças de base tem maior risco, mas a gente não sabia o quanto influenciar nas disparidades econômicas e sociais. E a gente está vendo que o COVID mostra, pelo menos aqui nos Estados Unidos, como a nossa área de saúde pública e a área de saúde, de tudo, está realmente com um monte de problemas, e também a disparidade socioeconômica com o impacto em tudo que está acontecendo. Então ele mostra realmente os problemas fundamentais de um país. E eu sei também, no Brasil, isso foi visto, e isso é importante não só para descrever, é importante para mim. E essa aqui é uma das grandes frustrações que a gente tem em termos do que nós vamos fazer com tudo isso. Eu quero agora mudar para a parte que eu comentei no começo, que é o que eu mais faço, que é a parte da área de saúde que envolve de hospital a todo o cuidado ambulatorial, onde tem procedimento, eu sou responsável por essa parte no CDC para os Estados Unidos. E as lições que a gente teve no SARS de 2004, interessante porque foi considerado um sucesso internacional de contenção de uma epidemia para evitar uma pandemia. Mas eu acho que realmente o sucesso teve um monte de coisa que a gente aprendeu, mas o sucesso foi que a gente conseguiu, porque o vírus não era como esse COVID-19. Então, a detecção inicial e rápida é fundamental para qualquer coisa que se faça. A gente percebeu que na área de saúde, os profissionais de saúde, clínicos, não clínicos, sofriam não só por ficar doente,
mas também o cansaço e o medo. Isso foi uma coisa que a gente vê também no COVID, que é muito terrível. Nós vimos que o controle de infecção não é só para quem trabalha, tinha que envolver visitantes, membros familiares. A gente viu que, especialmente durante essas fases de resposta, você aderir às medidas de controle é muito difícil. E que a educação e treinamento não é uma coisa que tem que acontecer só durante uma pandemia, é uma coisa que tem que acontecer o tempo todo, porque na pandemia é o pior momento para você realmente tentar treinar uma pessoa. Agora, uma coisa que a gente viu é que liderança, clear chance, saber quem vai tomar a decisão e comunicação eram fundamentais. E nisso a gente realmente teve isso, especialmente nos hospitais no Canadá que tiveram esse problema, mas também no CDC e também nos Estados Unidos e em outros locais. Com ebola foi totalmente diferente, porque ebola não é nada de aerosol ou droplet, é contato com sangue. Eu imaginava que nós não teríamos problema nenhum, e eu lembro num congresso, eu estava com o Gilberto Turcato e o Sérgio Way, e falando para eles, não vai ter problema, e 2 dias depois a gente teve o primeiro caso de transmissão para profissional de saúde nos Estados Unidos. E o que foi para nós, para mim, para minha divisão, uma coisa super difícil, porque a gente se sentiu meio responsável por isso. Agora, o que a gente viu logo depois disso, o que eu falo, don't take anything for granted, a gente viu que, já que está acontecendo, os hospitais não têm a estrutura que a gente pensou que eles tinham. Não seguem as recomendações do jeito que a gente pensou que eles deviam estar. Então, vamos ver como fazer. Então, a gente conseguiu grupos, e eu consegui ter programa em cada estado dos Estados Unidos para realmente fazer uma avaliação do que estava acontecendo nos hospitais. E a gente viu que problemas de infraestrutura, treinamento, essa história de equipamento de proteção individual, o pessoal muda de um hospital para o outro, e cada hospital tem um. Então, era uma coisa assim, extremamente difícil. E nós vimos que era importante a gente também, nessa fase, ter alguns hospitais que realmente se dedicariam ao tratamento de ebola, outros que era mais para triagem e outros em geral, todos tendo que ter um aumento de capacidade, mas de maneira diferente. Chegou o COVID agora, a gente, é a mesma coisa que eu falei até agora, que é rápida identificação dos casos, isolamento de quem está doente, realmente, e aderência às medidas de controle, isso nos princípios que a gente usa para a área de saúde. Esse slide é de quando foi logo depois do COVID e depois alguns depois do Ebola, do SARS e depois do Ebola também. Que a gente viu, você tem que ter um plano, você tem que priorizar a capacidade de leitos e tudo mais, você tem que ter um plano, vai fazer cirurgia eletiva ou não. A gente viu a necessidade, especialmente com o Ebola, de ter outros profissionais que talvez venham trabalhar, especialmente se você teve exposição, e a necessidade de ter outras maneiras dos pacientes terem acesso à saúde. Importância da restrição de visitantes e sempre estar olhando o quanto você tem de equipamento de proteção individual. Então, tudo isso era nos planos e alguns hospitais realmente fizeram isso. E o que a gente está vendo agora com o COVID é que realmente como que a gente consegue não só o que eu falei inicialmente, keep it out, early detection, control transmission, mas também a parte de survival das pessoas, em termos de como a gente trata e continua tratando as pessoas sem ter um tratamento específico. Mais e mais a gente está vendo
o grande problema do sistema complexo de saúde que a gente tem, e a dificuldade com os testes e tratamento. Esse slide, ele é antigo, mas ele é atual. Então, ele mostra que quando você tem alguma infecção, como você vai proteger os profissionais de saúde e também algumas pessoas. Então, é a hierarquia de controle. E quando você vê a melhor estratégia, está em cima, que é a eliminação. Você faz desenhos com a estrutura da instituição para evitar aquilo. E a última, que dá menos eficácia, é o que é o de proteção individual. E é o que a gente sempre enfoca. Só que no Covid, só essa, que foi o grande enfoque de todo mundo, a gente viu que realmente não dá. E agora, socialmente, até mais do que fora dos hospitais, mas socialmente as pessoas estão realmente entrando nessa de como eliminar o contato e como diminuir qualquer exposição. Então, eu vou dizer que antes, durante o SARS, eu lembro indo do CDC para casa e pensando, meu Deus, será que a gente recomenda N95 ou não? E aquele debate é mais droplet do que aerosol, e a gente resolveu não recomendar de maneira rotineira. E eu sempre pensava, gente, será que é por aí? E tinha debates, você vai para o mais, começa com o mais restrito e depois diminui, como que faz? Eu aprendi nisso tudo, não só eu, como o meu grupo, que a gente resolveu começar por o mais protetor, o que é mais, se a gente acha que tem a possibilidade, vamos recomendar. Então, nós recomendamos o N95 para procedimentos nos hospitais ou na área de saúde desde o começo. E que foi uma briga, porque os hospitais queriam que fosse só máscara, e outros queriam, e os unions, os sindicatos queriam ter esses N95. E a gente viu que, independente do que a gente recomendasse, não ia ser um problema. Então, a gente viu quais seriam os procedimentos que fossem mais de risco. E vimos também que isso não era para todos os países. A gente trabalha muito, eu tenho um grupo que trabalha diretamente com a OMS, e a gente sabia, conversamos muito com a OMS, o porquê que a OMS foi mais para o droplet e nós fomos mais para usar o N95, mas eu lembro, vendo no WhatsApp e tudo mais, virou um debate, e um debate que, no final, por uma coisa pequena, sem realmente pensar na coisa maior. Só que, eu lembro, eu estava em Washington, no começo, isso foi começo de março, e veio um grupo e eles falaram, olha, nós não vamos ter equipamento de proteção nos próximos meses. E a gente teve que criar, já tinha isso, né, o que você faz convencionalmente, contingência e crises. E daí nós vimos que não só não tinha, como não tinha jeito nenhum de ter o N95 suficiente, ou máscara, porque eles eram fabricados em outros países. Muita coisa vinha da China. Então, estava tudo fechado. Então, o que a gente faz com isso? Então, nós tivemos que fazer um guideline de ver, se não tem nada, o que você usa. E vocês imaginam o nosso nome no jornal, quando dizia que o CDC está pondo pessoas em risco, porque está dizendo que é para usar uma máscara, ao invés de N95. Não era o que a gente estava dizendo, a gente estava dizendo, se não tiver, o que você tem que fazer. E tivemos também que ver maneiras de reutilizar, coisas que a gente nunca pensou que teríamos que fazer. E daí as máscaras. No meio disso tudo, o meu vice, né, o Mike Bell, que é ótimo nessa parte de controle de infecções, ele falou, gente, acho que nós vamos ter que começar a usar máscara para tudo. E fez um levantamento, não tinha nada publicado, mas a gente viu que realmente a máscara será fundamental. Então, a gente trabalhou para como a máscara podia ou cobrir a face, uma coisa para o país todo.
sem saber se ia funcionar. Mas tendo o racional, a motivação e o rational do porquê isso. E daí a gente viu que virou uma coisa que teria que ser universal. Agora a gente tem dados mostrando que não só a máscara é importante, mas também é importante no ambiente hospitalar como um fator a mais. Então, fazendo tudo que tem sido recomendado e pondo a máscara como universal é uma coisa que tem ajudado. E agora tem até estudos mostrando qual o tipo e tudo mais. Quero falar agora sobre o que chama de amplificação de transmissão. E eu sempre falo que o problema do COVID é que não tem uma solução que é aplicável a tudo. E o problema nos Estados Unidos, que a gente já, da área de saúde, que a gente já tem visto por causa da resistência antimicrobiana, essas linhas todas que vocês estão vendo são linhas entre instituições de saúde. Hospitais, o que a gente chama de nursing homes, outpatient, e mostrando do lado esquerdo um surto que a gente teve que começou com um paciente, mas as transferências, isso virou um caso de 4 cidades. E com o que a gente chama de nursing homes, que é meio diferente do Brasil, é um local que se faz procedimentos, tem pacientes de risco, pouca dedicação a controle de infecção e muito problema com o pessoal de saúde, porque o salário é muito baixo. E o que a gente viu? Logo no comecinho, nós vimos transmissão nesses pacientes e nesses locais. E a gente viu que o grande problema não era só o problema de não seguir as recomendações da área de infecção hospitalar, de controle de infecção, mas é o que você vê nesse quadrado à esquerda, primeiro, pessoal infectado, ou profissional de saúde, ou visitante, que era quem levava os casos. Segundo, mais de 50% dos pacientes com infecção, eles não tinham sintomas no momento que eles estavam sendo testados e positivos. Então, nós vimos que não só os casos entravam de fora, como também, por causa dos assintomáticos, tinha transmissão. Quando a gente chegava, já era meio tarde. Com isso, a gente realmente teve que mudar as recomendações, restringir visitante e fazer um monte de recomendações específicas para essas áreas. Para vocês terem uma noção do problema nos Estados Unidos, a gente tem mais de 15 mil nursing homes nos Estados Unidos. São 1,3 milhões de pacientes. E, além disso, ainda tem os que não são tão... não tem tanto cuidado de procedimento, que se chama assisted living, que são conectados. Então, isso virou, para nós, um foco de amplificação da doença muito grande. E por isso que a gente teve que meio que bloquear o que acontecia. Então, aqui são alguns exemplos do que a gente teve que fazer, e é lógico que daí, assim, a gente fala, não pode ter visitante, daí o que acontece com a saúde mental dessas pessoas? Então, temos que ajudar como fazer. E agora, como testar. Então, o foco nos Estados Unidos, um dos focos é como a gente poder testar, especialmente se tem um caso, como testar todo o número de os pacientes e os profissionais, para evitar que tenha transmissão, num local que não tem laboratório. E então, está sendo assim, uma situação de adaptação muito grande. A outra coisa que a gente viu é que, com o Ebola, a gente fazia o que eu chamo de ICAR, que era um acesso de como que a gente... um acesso de medidas de controle e tudo mais, que a gente viu com 15 mil, não tem como fazer. Então, a gente, com o programa que a gente financia, que eu financio nos 50 estados, e mais o nosso grupo do CDC, com esses grupos fazendo por tele-ICAR, que usava não só por comunicação, como a gente está tendo, mas até com vídeos e maneiras de melhorar. E o sistema de saúde não só lida com infecções. Então,
No início, a gente achou que ia ser curto o período, então nós trabalhamos para poder parar um monte de coisa, para ter certeza que teria leito, teria equipamento de proteção, ventilador, respirador, porque a gente estava muito preocupado. Então, as cirurgias eletivas em outpatient acabou parando até para poder alguma dessas coisas irem para os hospitais que talvez precisassem. Só que agora você não pode parar, a coisa não é o que a gente pensou. Então, como que a gente reabre algumas coisas numa maneira que vai ser o que vai ser se preparando para o futuro? E isso tem sido não muito fácil. E vocês viram que o que eu chamo de unintended consequências disso é que o pessoal parou de ir na área de saúde aqui nos Estados Unidos, começou a ter ataque do coração em casa e morrer. Então, a gente tem que realmente ver como fazer tudo isso. A outra coisa é que COVID não é só uma infecção, é uma síndrome que está com muita complicação cardíaca, muito problema psicológico, muita complicação de todos os sentidos, que realmente a gente tem que preparar a área de saúde para lidar com isso. E o telehealth é uma das coisas que já estava acontecendo aqui, que está acontecendo mais e mais, e hoje de manhã até tive uma uma call, para conversar como que a gente vai mudar isso, como que a gente vai para frente com o telehealth sem criar problemas. E agora, com tudo isso, essa lista é a lista de regulamentações e policies e coisas ligadas a pagamento que o meu grupo, junto com o Centers for Medicare eu pus errado, é Medicare and Medicaid Services, que é quem paga a saúde nos Estados Unidos, o órgão federal. A gente começou a trabalhar junto desde o começo para ver como que tirava, porque assim, um monte de regulamentação para hospitais e para fora de hospitais não permitia que o que a gente estava recomendando fosse feito. Então, tivemos que realmente mudar e também mudar o sistema de pagamento, porque muitas coisas que agora a gente quer que clínicos façam e que outros façam, não fazia antes. Então, é uma coisa completamente diferente. E, por último, eu quero falar que é específico desse COVID, que é a amplificação de transmissão em áreas não da área de saúde. Então, escolas, e aqui tem uma lista de coisas que o CDC agora tem que fazer como recomendações. Então, para quem viaja em voos, restaurantes, todos os negócios, porque eles estão voltando, e a gente viu muito surto em lugares fechados, e o pessoal que trabalhava com alimentos, com produção de alimentos. Então, também, que no final eram os mais que não tinham acesso à saúde, cuidado de saúde, então virou realmente uma coisa muito maior, e mudar socialmente tudo isso não é fácil. Agora, o que eu digo é que, isso aqui é só para dizer que tem um monte de guideline, é que a gente tem que aprender um do outro. Eu acho que na abertura de escolas, aqui nos Estados Unidos, a vantagem é que a gente pode ver o que está acontecendo na Europa, e apesar do sistema ser diferente, e também o que está acontecendo em vários estados. No desespero, as pessoas começam a ter grandes ideias, mas a gente pode ver o que está ajudando ou não, e tudo vai depender do que está acontecendo naquela área geográfica. Eu só pus isso para lembrar que vacina, todo mundo quer a vacina, e desde o começo a gente quer a vacina. A vacina vai sair, vacinas vão sair, mas com o COVID não vai ser que nem gripe, não vai ser o suficiente. Então, e vai ser a distribuição também vai ser um problema social e político que vai ser difícil. Então, a gente realmente, independente da vacina, quando tiver, a gente tem que continuar com todas essas medidas não farmacêuticas, continuar com maneiras de prover
cuidados de saúde e achar tratamentos e profilaxias que diminuam o risco de complicações. Então, eu só quero alguns slides mais filosóficos. Eu sempre falo, esse slide é um slide antigo meu, que eu falo, there is no one size fits all. Tudo tem que ser tailor and target para o que está acontecendo. Aqui a gente tem que ver que não só tem que ser, mas a outra coisa é que as expectativas têm que ser as mesmas. A gente não pode ter expectativas diferentes, as expectativas têm que ser as mesmas. E a gente tem que pensar não só geograficamente, mas com a parte econômica, social e de quem está sendo afetado. E o grande problema, quais são as ações? Eu vejo os dados em tudo quanto é lugar, vejo todo mundo falando, mas quais são as ações que temos que fazer e depois reavaliar? Os partners são críticos, mas eu vou te dizer que desenvolver a partnership durante uma crise é difícil, e aqueles que a gente realmente já tinha um bom contato antes, continuamos, e com eles, independente do CDC estar podendo falar na imprensa ou não, a gente tem conference calls com todos esses grupos, a minha divisão, para explicar o que está acontecendo, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que nós estamos tentando fazer, ouvir o que eles estão falando, porque a gente precisa deles para que realmente a coisa possa ser resolvida. Como líderes no CDC, a gente tem que fazer esse curso de National Preparedness Leadership na Harvard. E na última conversa que eu tive com o pessoal que lidera esse curso, eles comentaram o que eles aprenderam da maratona de Boston, que deu certo, quando teve a bomba, que era a unidade de missão. Todo mundo sabia o que eles queriam fazer. Primeiro, você também, generosidade de espírito de ação. Você queria fazer aquilo para um bem. Cada um sabia, cada grupo sabia o que eles deveriam fazer, e ao invés de um pisar no outro, eles acabavam ajudando. Não, sem ego e sem culpa, que é o que eu mais vejo nessa resposta. Ego e culpa, e pessoal culpando. E ter trusting relationships. Eu vejo que o meu relacionamento com outros órgãos federais americanos é crítico, porque eles conhecem o que a gente faz, então é muito mais fácil, não tem o second guess. Nós vimos que esse vírus é um problema, é um vírus que vai continuar sendo um problema, é novo e bem challenging. Leadership support está sendo um problema muito sério, especialmente em países grandes. Você vê os países menores com maior claridade, é mais fácil. Tem que ter uma comunicação e um trabalho conjunto de saúde pública, saúde e business. Tá, voltei, me desligar. Não fui eu que me desliguei, não. E comunicação, 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 comunicação. Mas não é só comunicação, gente. Tem que ser comunicação com gente que sabe o que está falando. Tem que ser comunicação que não vai contradizer um ao outro. E teve uma entrevista de 4 diretores prévios do CDC, e eles falam que o grande problema é que a comunicação e as recomendações não estão vindo daqueles que realmente têm experiência e sabem o que fazer. E as coisas acabam sendo conflitantes e com um caráter não só científico e com função de public health, isso muda. Agora, a nível pessoal, tem que estar preparado, porque é a melhor maneira da gente realmente poder responder e se proteger. Você tem que pensar muito no que está acontecendo com o seu pessoal. E eu tenho uma divisão com mais de 500 pessoas. Então, eu tenho reuniões por Zoom, pelo menos
uma vez por semana para dizer o que nós estamos fazendo e tudo mais. E eu sempre digo, eu tenho que estar bem, porque se eu não estou bem, eles ficam super preocupados com o que está acontecendo com o programa. Sempre tem que estar preparado para o inesperado. Todos nós vivemos num mundo totalmente conectado. O que acontece em um país, acontece no outro quase no mesmo dia. E quem me conhece sabe que eu nunca vou terminar uma apresentação só falando dessas epidemias. Tem uma epidemia silenciosa, que é de resistência antimicrobiano, na mesma década que todo o SARS e tudo mais que eu mostrei para vocês foi publicado, foi também publicado no Newsweek, sobre problema de resistência. A gente conseguiu mostrar que é um grande problema, mas eu sei que é um problema no Brasil, eu sei que é um problema em vários lugares, mas a gente se adapta. A grande diferença do coronavírus e de Ebola e de SARS é que foi rápido e a gente teve que reagir. A minha grande preocupação é que, como tudo, a gente acaba se adaptando e não melhorando. Então, eu sempre falo que essa pandemia é como uma enzima que acelera. A gente pode usar para acelerar, para melhorar o que vai ser o futuro da saúde, melhorar o que vai ser o futuro das suas instituições, do hospital, da escola, do que você faz, da sociedade, ou voltar para trás. E eu acho que cabe a todos nós o que fazer. Então, eu sei que não existe uma verdade. Quando eu vejo todo mundo falando, não, é assim, é assado, eu falo, gente, não existe uma verdade, não existe só uma maneira de fazer. A gente tem que sempre entender o porquê, o what, how and why. Transparência é fundamental. Accountability, que é mais do que responsabilidade, é fundamental de todo mundo. Liderança. Papéis claros com direção clara. Eu sempre falo que é melhor uma direção má do que não ter direção. E confiança. E eu acho que isso que a gente está vivendo no momento que falha. A habilidade, cada um de nós tem que continuar com a habilidade de aprender e agir, de ouvir e se adaptar, e respeitar a gente mesmo, os pacientes e os nossos colegas. O respeito a nós mesmos numa epidemia como essa é fundamental. Eu digo para vocês porque eu estou envolvida desde fevereiro e eu vejo que se eu não vejo, até psicologicamente, como eu estou, fisicamente, acaba sendo um problema. E eu estou até oferecendo, eu faço o meu pessoal, os líderes da minha divisão, tirar folga e férias, porque só assim a gente consegue, porque não é a curto prazo, é a longo prazo. Então, eu sempre falo, tem que agir rápido. Quem age rápido, a gente depois avalia e melhora. Não dá para esperar para o best trial. A gente tem que tomar ações que, no final, vão ser criticadas, mas pelo menos a gente tem que tomar a melhor. A gente tem que olhar para trás para aprender. E o mais importante, quando decidir, tenta ver o que não vai causar harm, porque isso é fundamental. Então, a prevenção e controle de infecções, complicações, é um papel de todos nós e uma responsabilidade, e eu acho que a gente, nisso, tem que aprender que o impacto que nós podemos ter e devemos ter em cada um e na vida de todos os pacientes, não só durante uma epidemia, mas sempre. E muito obrigada. Agora vamos ver se eu vou saber o que tem que fazer. Obrigado, Deva, excelente, ótima apresentação, parabéns. Muitos elogios aqui, né? O pessoal, seu fã de carteirinha, tem bastante professores aqui na plateia te ouvindo. Tivemos aí uma participação excelente, né? Em torno de 300 participantes durante a evolução toda aí da sua palestra. Excelente. Bom, deram para a gente aí mais um tempinho, aí, pelo menos uns 10, 15 minutos, para a gente ter algumas perguntas. Bastante gente agradecendo, elogiando aí, dando os parabéns.
Mas uma questão de que, né, aprendemos muito com essa pandemia, é claro que já são assuntos bastante conhecidos da gente, mas ficaram mais aflorados, né, nessa pandemia, que é a questão da ventilação nos ambientes. Então, tem algumas perguntas aqui. Primeiro, em ambientes fechados, né, o que você acha desses condicionadores de ar sem exaustão? Isso é muito comum em salas de aula, né, laboratórios, no ambiente hospitalar, em unidade, geralmente o ar-condicionado é central, mas em salas de aula é muito comum isso. Então, gostaria de ouvir um pouquinho sua opinião, tem algumas perguntas nesse sentido aí. Olha, Edu, eu acho que a ventilação é parte de um monte de coisa que a gente tem que fazer, certo? A ventilação é um dos pontos, ela não vai resolver tudo. Quanto mais você tiver de renovação de ar, melhor. Mas eu não sei muito bem como funciona esses em sala fechada. Mas eu acho que é muito importante você, ainda mais no Brasil, que tem ar-condicionado, mas a gente abre janela. Com exceção da sala de cirurgia, que não dá para abrir janela, quando você pensa em escolas e tudo mais, tem maneiras de você melhorar a qualidade do ar. E tem filtros que ajudam muito. Eu vou ser bem sincera, eu acho que é importante, mas não é fundamental. Eu acho que é como a gente se protege e como a gente faz as outras coisas e o nosso comportamento que vai ser mais importante. Eu acho que seria fácil se tivesse uma solução que diminuiria um monte de riscos. No Brasil, com tuberculose, com outras coisas, tem que pensar muito nisso também. Então, eu acho que não vou ter filtros totais, mas limpando, pondo filtros, que é o que eu faço na minha casa. E você acaba tendo uma melhora grande da qualidade do ar. Mas eu acho que também, por exemplo, a máscara vai ficar por um tempo. E não é só aqui, você vai para o Japão, todo mundo era comum usar máscara. Você compra na banca de jornal. Então, eu acho que vai ser ver esses sistemas de ventilação, ver o desenho das estruturas e também como a gente vai mudar o comportamento. Para nós, a ventilação está sendo um problema nessas casas nursing homes, porque a gente tem que fazer cohorte de paciente e é horrível. Então, a gente está vendo também, nessas situações, como a gente pode trazer equipamentos que você traz, que agora eu não lembro como chama, que tem uma filtração melhor. Ou ver também como colocar filtro HEPA ou outras coisas para melhorar. Então, ventilação é importante, mas vamos lembrar que o vírus, o airborne não é a rotina. Aqui, quando a gente termina, a gente fala over. Ok. Tem uma pergunta aqui um pouquinho mais apimentada. Qual é a percepção do CDC na resposta brasileira? Então, como é que, assim, dentro de uma diretoria como a sua, né, que avalia essas questões, como é que você sentiu a resposta brasileira? Eu sei que, obviamente, fique tranquila em responder ou não, de acordo com o que você considerar. A resposta brasileira, o CDC não vai ter uma opinião da resposta brasileira, a gente segue e tenta ver o que pode fazer e ajudar, mas também o que a gente pode aprender. A resposta brasileira, em muitas coisas, não é diferente da resposta dos Estados Unidos. Eu não estou falando da resposta do CDC, resposta dos Estados Unidos. E a gente vê até algumas coisas que aqui a liderança do país fala e depois, em seguida, fala no Brasil. Ora, eu acho que a grande diferença que eu vejo é que não tem essas estruturas. Por exemplo, não existe um CDC no Brasil. Só na minha divisão eu tenho 500 pessoas e eu tenho mais
quase 500 nos estados, que para ter essa infraestrutura. O Brasil não tem isso, então acaba dificultando mais ainda. O Brasil tem experts até melhores do que às vezes aqui dos Estados Unidos. Eu acho que a grande problema que eu vejo, não só no Brasil como nos Estados Unidos, é como a gente está usando os dados, knowledge, para agir. Então, eu acho que isso que é a grande frustração, não só quando a gente vê aí, mas quando a gente vê aqui também. Então, em algumas coisas, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos, como países, estão bem semelhantes. Quando a gente vê os gráficos aqui do CDC, a gente põe os países, o Brasil e os Estados Unidos estão sempre lado a lado, infelizmente, por uma coisa não boa. Agora, eu acho que eu falo para mim todos os dias, e meus amigos sabem como está sendo algumas coisas difíceis para mim, porque a gente está no jornal todos os dias e tem um lado que critica e tem um lado que é a favor, e no meio disso não importa o que está acontecendo, é difícil, mas eu acho que não tendo uma liderança que realmente fala o que está acontecendo e fala o que vai ser feito e reacessa regularmente, é um problema nos dois países. Aqui você sabe que o CDC parou de ter... A gente sempre teve daily conference calls. Press conferences. Em todas essas epidemias. Todas. A gente não está mais. Então, acho que todas essas confusões de quem fala, quem representa, causa um problema muito sério, uma confusão na população, e com isso a gente está tendo mais casos e mortes do que queria, né? Ok. Tem uma pergunta do nosso colega Davi, lá de Brasília, que, enfim, não é dirigido diretamente à sua apresentação, mas como você avalia esses dados de prevenção de infecções em hospitais, a questão da pneumonia associada à ventilação, né? Se você prevê um aumento, como é que você vê isso nos hospitais americanos em relação... Você citou aí no final a questão da preocupação com os multiresistentes, né, que também é um problema. Esses pacientes usam muitos antibióticos, estão com uso de corticoide, enfim, tem uma série de fatores. Como é que você vê a questão da pneumonia associada à ventilação nessa população? A gente está, nesse momento, até olhando qual tem sido o impacto, Edu, porque é um problema que a gente está bem preocupado, não só a pneumonia, mas a todas as complicações ligadas a procedimentos. A gente está vendo um monte de gente com infecção urinária, a gente está vendo um monte de, provavelmente, outras infecções. Sepsemia é uma complicação comum, e com o uso de toda essa assistência respiratória, a gente vai vendo mais. E o uso maior de antibiótico, não só para os tratamentos, mas todo mundo tem eu falo, magic bullet. Então, um dia é antiparasitário, outro dia é antibiótico, outro dia não sei o quê, e o pessoal começa a tomar. E com isso, a gente realmente está preocupado, e nós estamos olhando os dados, porque ninguém está prestando atenção nisso agora, mas a gente acha que é fundamental, e eu acho que vai aumentar. O que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que os hospitais estão muito mais capacitados. A gente trabalha com os hospitais nessa parte de controle de infecção. Eu, na minha posição, há quase 20 anos. Então, a gente vê uma coisa incrível de melhora. Mas, mesmo assim, vai ter complicação. E fora, na parte, como eu comentei, de nursing homes, a coisa está até muito pior, porque não tem essa infraestrutura básica. Então, eu acho que vai ter complicação, e eu acho que tudo vai depender qual que era a infraestrutura
básica de... Eu sempre digo que o que mostra para a gente que o controle de infecção é uma coisa que não é só para quando tem uma infecção, é o tempo todo, porque realmente tem impacto na sobrevivência das pessoas. Vai ser um problema. Ok. Bom, já passamos um pouquinho aqui do tempo, tem outras programações. Agradeço imensamente aí o teu tempo, a sua apresentação foi fabulosa, todo mundo aqui, 1000 elogios, e muito obrigado aí, esperamos aí o teu retorno em breve para o Brasil, quando essa Covid estiver um pouco melhor, e certamente você faz muita falta para a gente aqui na Escola Paulista, e sempre receberemos você de braços abertos e com muito carinho. Muito obrigado aí pela sua presença e pelos ensinamentos, Dê. Muito obrigado. Obrigada, Edu. Sempre uma coisa deliciosa poder participar de alguma coisa da Paulista, que está sempre no meu coração, e fiquei super contente com o convite. Como o Edu sabe, eu vou bastante ao Brasil, eu me ofereci várias vezes para falar na escola, e continuam sempre available, quando vocês quiserem que eu possa ajudar ou aprender alguma coisa com vocês. E eu sempre falo que se eu estou onde eu estou, é por causa de toda a minha formação, não só na parte do conhecimento, mas também na parte de como lidar com saúde. Obrigada. Obrigado, Dê. Obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Tchau. Muito obrigado.